Olá, na paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu sou a Ana e o tema dessa semana é santidade. Nós vamos abordar 4 perguntas relacionadas a esse tema. A primeira pergunta é: o que é a santidade segundo a Bíblia? Mas antes de nós respondermos a esta pergunta, nós devemos nos questionar: por que eu devo ser santo? Por que eu devo buscar a santidade na minha vida? Quando nós nos voltamos para o livro de Levíticos, no capítulo 19, no versículo 2, o Senhor está ali, nesse capítulo, dando instruções, a Moisés e a Arão, que deveriam ser passadas para o povo de Israel, a nação escolhida, a nação santa. E o Senhor vai dizer assim: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Então nós, como filhos de Deus, precisamos buscar a santidade, precisamos buscar ser santos, assim como o Deus que nós servimos. Agora que nós entendemos por que nós devemos ser santo, por que nós devemos buscar a santidade, o que é a santidade segundo a Bíblia? A santidade, segundo a Bíblia, é a separação do pecado e a consagração a Deus. Quando nós lemos a história do povo de Israel, nós vemos que esse povo foi uma nação que foi liberta lá do Egito, Foi um povo escolhido pelo Senhor. O Senhor vai usar a vida de Moisés ali para libertar aquele povo da escravidão no Egito, e essa nação passa a ser a nação santa, a nação escolhida por Deus, a nação a qual vai adorar apenas o Senhor Deus, o Deus de Israel. E nós precisamos, durante as nossas leituras da palavra, compreender o quão importante é nós nos separarmos do pecado. Porque o pecado, ele faz a separação entre o homem e Deus. Então, nós precisamos fugir do pecado. E como que nós fazemos isso? Nos relacionando com Deus. Então, nós como cristãos precisamos buscar a santidade, dia após dia. Isso quer dizer nos consagrar a Deus. Amém? Na nossa segunda pergunta, nós vamos compreender um pouquinho mais a respeito do relacionamento com Deus, que é o que vai nos aproximar de Deus. A santidade, ela é um resultado do nosso relacionamento com Deus. Quando a gente faz a leitura lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, diz que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, nós precisamos buscar a santidade para que a gente possa ter esse relacionamento com o Senhor. Nós, como filhos de Deus, precisamos nos parecer com Ele. E quando nós nos aproximamos de Deus, nós somos transformados. Quando nós temos relacionamento com Deus, nós fugimos do pecado. Nós fazemos de tudo para que não haja essa separação entre nós e o Senhor. E como que eu posso ter um relacionamento com Deus? Através da leitura e da meditação da palavra diariamente. Nós, como cristãos, precisamos ler a Bíblia. Ela é o nosso manual. É ela que vai nos instruir aquilo que nós devemos e o que nós não devemos fazer. É ela que vai nos revelar quem é Deus. É ela que vai nos revelar como nós podemos ter relacionamento com Deus, como nós temos relacionamento com o Senhor Jesus Cristo e com o Espírito Santo, que é aquele que nos guia nas nossas tomadas de decisão, é aquele que nos ajuda, quando nós estamos em dúvida do que nós devemos e não devemos fazer. Mas como que nós vamos saber o que fazer e o que não fazer se nós não temos a leitura e a meditação da palavra, que é a nossa bússola, o nosso manual? Então, para ter um relacionamento com Deus, o que eu preciso? Eu preciso ler e meditar na palavra. Eu não posso apenas sentar e ler. Eu preciso ler e também preciso meditar, compreender o que é que o Senhor está tentando falar comigo através da palavra. Eu preciso ter uma vida de oração diária e constante. E durante as minhas orações também, eu preciso me lembrar de pedir perdão pelos meus pecados. Nós não estamos isentos de pecar, mas nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Precisamos nos chegar diante de Deus com o coração contrito, com o coração quebrantado. Aí nós vamos para a terceira pergunta, que é: como vencer as tentações? E aí nós achamos essa resposta lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, Nós vamos ver que Jesus, ele vai ser tentado
pelo próprio inimigo, pelo próprio diabo. Jesus vai ser levado pelo Espírito Santo ao deserto, e durante esses 40 dias de jejum, a gente vai ver que o inimigo vai tentar o Senhor. Mas Jesus vai vencer o inimigo com a palavra, que vai nos reforçar aquilo que nós já havíamos visto durante o nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque quando nós temos leitura da palavra, meditação da palavra, nós sabemos o que nos guia. Então o inimigo, quando ele vier nos tentar, quando as tentações vierem contra as nossas vidas, nós vamos nos lembrar do que está escrito na palavra de Deus. E assim como Jesus, nós vamos dizer, está escrito, e nós vamos vencer as tentações que vêm contra as nossas vidas. E aí nós vamos para o quarto tópico, que é a santidade na prática. Situações, que ocorrem nas nossas vidas e estratégias para que a gente possa permanecer em santidade, que mais uma vez vai reforçar o que a gente já aprendeu, A santidade é a separação do pecado e a consagração a Deus. Então, isso quer dizer que quando eu tenho relacionamento com Deus, eu estou em busca da santidade. Por quê? Porque a santidade é o resultado de um relacionamento com Deus. Nós vimos que para nós vencermos a tentação, assim como Jesus ele vai vencer o inimigo, nós precisamos conhecer a palavra, colocar a palavra em prática quando o inimigo vier oferecer tentações a nós. E quando nós chegamos aqui no tópico 4, que é a santidade na prática, eu gostaria de refletir com vocês um pouquinho a respeito do texto que se encontra em 2 Timóteo, no capítulo 3, e nós vamos ver que lá no capítulo 3, Paulo, ele vai dizer a Timóteo, que era o seu discípulo, que nos últimos dias haveria alguns sinais de que Timóteo precisava fugir. Então, Paulo lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, vai dizer para Timóteo, olha, Timóteo, nos últimos dias haverá muitos sinais. E quais serão esses sinais? Os dias, eles serão muito difíceis, as pessoas, elas amarão a si mesma e ao dinheiro, serão arrogantes, serão orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão aos seus pais, serão ingratos, profanos, não terão afeição nem perdoarão, serão caluniadores, não terão autocontrole, serão cruéis, odiarão o que é bom, trairão seus amigos, serão imprudentes e cheios de si, amarão os prazeres em vez de amar a Deus, serão religiosos apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Então Paulo está dizendo para Timóteo que quando chegasse, os últimos dias, haveria todos esses sinais, que são sinais que nós vemos nos dias de hoje, coisas que acontecem, a gente vendo as pessoas amando mais o dinheiro do que amando a Deus, as pessoas desobedecendo aos seus pais, as pessoas sendo pessoas ingratas, sendo cruéis, odiando o próximo, quando o Senhor nos diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E aí a gente vai ver que Paulo ele vai falar assim para Timóteo, mas você, Timóteo, foge dessas pessoas, fique longe dessas pessoas, lembra-se com quem você aprendeu. Timóteo, ele é um discípulo de Paulo, mas Paulo também vai ressaltar nesse texto, se você fizer a leitura do capítulo completo, você vai ver que Paulo, ele vai lembrar a Timóteo que Timóteo foi ensinado desde a sua infância. Desde a infância, Timóteo foi ensinado pela sua avó Lóide e pela sua mãe Eunice. Então, Timóteo, ele tinha um fundamento. Timóteo tinha um fundamento no quê? Na palavra de Deus. Timóteo conhecia a palavra de Deus. Então, além dele ser instruído pelo seu líder, aqui Paulo, ele também foi instruído dentro da sua casa, que é o que acontece na nossa realidade hoje, Nós somos ensinados pelos nossos pais. Eu digo por mim, porque eu ensino a palavra de Deus às minhas filhas. Mas vamos supor que você é um jovem que não tem esse ensinamento dentro da sua casa, mas você tem esse acompanhamento na igreja. A gente vê os discipulados, que a igreja oferece, a gente vê o empenho do Marcelo e de toda a liderança do Docmus para ensinar a palavra de Deus aos jovens, aos adolescentes. Então, nós precisamos compreender
que a palavra de Deus, ela é de suma importância para que a gente possa vencer o inimigo, para que a gente tenha estratégias para vencer o inimigo. Como que eu vou vencer as tentações? Como que eu vou vencer o inimigo? Como que eu vou permanecer em santidade se eu não conheço a palavra de Deus? Se eu não sei o que a palavra de Deus está dizendo a respeito de situações que acontecem no meu cotidiano? Como que eu vou compreender que eu devo ser santa se eu não sei o que a palavra de Deus está falando sobre a santidade? Então, nós precisamos compreender a importância de nós estarmos fundamentadas na palavra, de nós conhecermos a palavra de Deus profundamente. Como que eu vou compreender qual a importância de uma família? Como que eu vou compreender como é constituída uma família por um homem e por uma mulher? Conhecendo a palavra de Deus. Como que eu, como mãe, vou saber como que eu devo instruir as minhas filhas no caminho do Senhor? Conhecendo a palavra de Deus. Como que você, jovem, adolescente, vai viver em santidade? Conhecendo a palavra de Deus, se fundamentando na palavra de Deus. A palavra de Deus é a resposta para todas as dúvidas que nós temos. E aí, um versículo que me chama muita atenção aqui nesse capítulo 3, ele está lá no versículo 14, que é quando Paulo vai dizer para Timóteo: tu, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhes deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Jesus Cristo. Então, Paulo está aqui dizendo a Timóteo: olha, Timóteo, você sabe de quem você aprendeu. Você foi instruído desde quando você era pequeno. Você teve um líder que você viu que sofreu, né, que sofreu prisões, foi caluniado, foi perseguido, mas que se manteve firme. Por quê? Porque conhecia aquele a quem havia o chamado. Jesus Cristo havia chamado Paulo. Paulo conhecia Jesus. Paulo conhecia a palavra. Então, para nós nos mantermos firmes, mesmo em meio aos dias difíceis, mesmo em meio à tentação, mesmo em meio a tudo que está acontecendo no nosso mundo no dia de hoje, nós precisamos estar fundamentados na palavra. Nós precisamos conhecer a palavra. E aí no versículo 16 desse mesmo capítulo vai dizer que toda a escritura, ela é inspirada por Deus, ela é útil para ensinar o que é verdadeiro e para fazer perceber o que está em ordem nas nossas vidas. A escritura, ela nos corrige, ela nos ensina a fazer o que é certo. Então a resposta para todas as nossas dúvidas está na palavra. Então, jovem, você que tem essa oportunidade de estar participando desses discipulados, de ser liderado pelo seu líder, né, que é o Marcelo, juntamente com a Sabrina, a Ellen, o esposo dela e toda a liderança dos dogmas e toda a igreja, a fonte da vida, né, porque a gente sabe que uma das bases da igreja é viver em santidade, é buscar conhecer mais ao Senhor. A gente vê que tem estudos bíblicos na igreja também. Busque na palavra de Deus. Se você tá com dúvida sobre algo, sobre um relacionamento, se você tá com dúvida se você pode ou não fazer algo, busque a resposta na palavra. E se você tem alguma dúvida, né, do que fazer ou não, eu tenho certeza que a sua liderança, ela está pronta para te ajudar e a te instruir na palavra de Deus. Então, como eu devo buscar a santidade? Busque a palavra de Deus, né? Então a gente sabe que a santidade é a separação do pecado e a consagração a Deus. E nós só vamos conseguir conhecer a Deus e ter uma vida em santidade se nós buscarmos na palavra, buscarmos ter relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus nada mais é do que a leitura, a meditação da palavra e a vida em oração. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor possa trazer a revelação ao seu coração de como seguir os seus caminhos. E assim como Paulo disse a Timóteo, né? Tu, porém, Timóteo, permaneça fiel. Esse é o desejo do meu coração, que essa geração permaneça fiel ao Senhor, fiel à palavra e busque a cada dia mais a presença do Senhor, porque vocês são os futuros pastores da nossa igreja, vocês são os futuros presbíteros, os futuros líderes desta geração. Então se empenhe profundamente em conhecer ao Senhor, conhecer a palavra de Deus, para que no futuro breve o Senhor possa usar a sua vida poderosamente para influenciar
toda essa geração. Amém? Deus te abençoe. Espero que eu possa ter contribuído de alguma forma com você nesse tema de santidade nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém.